Olá, turminha, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos com a tia Aline. Pegue seu livro, volume 3. Isso mesmo, turminha. Hoje nossa aula é de matemática. Vamos lá para a página 44. Todos comigo na página 44 do nosso livro. Tudo bem? De matemática. Bom, hoje estaremos aprendendo números decimais. Nós estaremos fazendo aqui primeiro uma troca de ideia para depois entrarmos no conteúdo, tá bom? Então acompanhe a leitura aí com a tia Aline na página 44. Em 2016, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram realizados aqui no Brasil, tá? E para comemorar esse fato, foram lançadas moedas de R$1. Observe alguma dessas moedas. Olha, você colecionou, a tia Aline juntou alguma dessas moedinhas e a tia Aline tem guardado até hoje, tá? No meu cofrinho de moedas, isso mesmo. Bom, o lançamento de 16 moedas foi feito em 4 séries. Em novembro de 2014, atletismo, natação, golfe para triatlo. E em abril de 2015, basquete, vela, para canoagem e rugby. Em agosto de 2015, futebol, vôlei, atletismo paralímpico e judô. E em março de 2016, boxe, natação paralímpica, mascote olímpico e mascote paralímpico. Turminha, essas foram as moedas que foram lançadas, né, em comemoração porque os Jogos Olímpicos foram realizados aqui, tá bom? E você pode ter juntado, ter colecionado, né? Eu não sei se você guardou, se ainda tem, mas eu acredito que você tenha visto, não é mesmo? Bom, uma moeda de R$1 pode ser trocada por moedas de menor valor, tá? Acompanhe. Podemos trocar uma moeda de R$1 por 10 moedas de 10 centavos. Ó, R$1 corresponde a 10 moedas de 10 centavos. Eu vou juntando, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. 10 moedinhas de 10 centavos, eu vou ter uma moeda de R$1. Tudo bem? Bom, continuando, vamos para a página 45. A moeda, turminha, de R$1 pode ser trocada por 10 moedas de 10 centavos. Considerando a moeda de R$1 como parte do inteiro, podemos dizer que ela foi dividida em 10 partes iguais. Isso mesmo. A fração do inteiro que uma moeda de 10 centavos representa é 1/10. Tá aqui, ó. 1/10. Tudo bem? Em uma fração, o traço que separa o numerador do denominador pode indicar uma divisão. Usando uma calculadora para dividir o numerador pelo denominador e representar a fração 1/10 na forma decimal, temos 1/10 é igual a 1 dividido por 10, que é agora que nós estaremos vendo a fração, né, em forma de números decimais, tá? Eu vou representar a fração aqui, ó, 1/10 em forma de números decimais. Como que é isso? A tia Aline agora quer que você preste atenção, que eu vou estar acompanhando no livro e aqui é o quadro, tá bom? Quando a tia Aline falar décimo, depois a gente faz do centésimo, tá? Vamos ter atenção aqui só ao décimo. Quando a tia Aline falar, você vê uma fração e ela for decimal, significa que o denominador dela é 10, tá? Quantos zeros eu tenho aqui, turminha? 1. Então, nós vamos aprender hoje que esse zerinho vai ser como se fosse uma casa. Uma casa, tá? Então, como que eu vou representar 1/10? Eu vou colocar um 1 aqui, ó. 1. Tudo bem? E a tia Aline falou que tem que ter uma casa. Vai ter a vírgula, ó, para representar que aqui é uma casa. Deixa eu botar mais pertinho. E o que eu coloco na frente? O 0. Ó, depois da vírgula tem que ter quantas casas? Uma casa, porque é número decimal. Então, é assim que eu represento 1/10.
Repetindo, 1/10 em forma de fração e 1/10 em forma de números decimais, tá? Como que eu represento? Tia Aline, vamos estar trabalhando agora com vírgula, tá? Por que aqui foi preenchido com 0? Porque não tem número. Eu só tenho o 1. Mas eu quero representar 1/10. Então, eu coloco a vírgula. Na frente não tem nada, eu preencho com 0. O importante é você prestar atenção aqui. Depois da vírgula, tem que ter quantas casas que a tia Aline falou? Uma casa. Após a vírgula, uma casa, porque estamos trabalhando números decimais. Tá bom? É o 10º, tá? Vou apagar aqui para não confundir. Tudo bem? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Aqui abaixo eu tenho 12 décimos. Eu vou sempre começar escrevendo o número, 12. Quantas casas tem que ter? Uma casa. Eu vou colocar aqui na frente. Se eu coloco a vírgula na frente, quantas casas a tia Aline tem aqui? 1, 2. Então, está errado. Então, eu tenho que representar assim, ó. A vírgula aqui. Porque depois da vírgula, só pode ter quantas casas que a tia Aline falou? Uma casa. Então, 12 décimos eu represento assim, 1,2. Corresponde a 12 décimos. E isso vale para qualquer número. Vou te dar outro número aqui. Eu tenho 5 décimos. 5 décimos. Como que ficaria, turminha? Eu vou repetir o 5. Beleza. E eu vou colocar a vírgula. Acabou? Não. Na frente eu vou preencher com 1, 0 e atrás só vai ter uma casa, porque eu estou falando de décimos. 5 décimos. Vou colocar outro número aqui. Vou dar outro exemplo. Vou colocar 25 décimos. Como que ficaria? Repete o número, 25. Aonde que eu coloco a vírgula? Na frente do 2 ou aqui, depois do 2? Aqui, ó. Porque só vai ter uma casa atrás, que é o 5. Tudo bem? Ficou claro, turminha? Conseguiu acompanhar essa primeira parte aqui? Trabalhamos números decimais com décimos, tá? Ó, a fração décimo pode ser representada na forma decimal. Tudo bem, turminha? Ó, se não tem nada antes da vírgula, eu preencho com 0. Se tem um número, eu conto uma casa, coloco a vírgula. Não tem nada antes da vírgula, eu coloco 1, preencho ele com 0. Tem um número na frente, eu conto sempre uma casa para trás e coloco a vírgula. Tudo bem? Ó, o número decimal, 1,1, aqui, se referindo a esse, representa uma parte menor do que o inteiro. É a 10ª parte do inteiro, tá? Parte inteira e parte decimal. 1/10, tá? No quadro de ordem temos, aqui no livro, vai te explicar como colocar esse número no quadrinho. Depois que a tia Aline explicar o décimo e o centésimo, eu vou apagar o quadro, eu vou colocar esse quadrinho aqui para te ensinar a colocar tanto o décimo quanto o centésimo no quadrinho. Mas vamos aqui, olha. Eu preciso prestar atenção ao que está escrito no quadro. Temos a parte inteira, ó, antes da vírgula. Centena, dezena e unidade. E temos aqui a parte decimal, que são os décimos e os centésimos. Tá bom? Aí, eu vou sempre colocar a vírgula, ó. Coloquei a vírgula. O que está antes da vírgula, eu ponho para frente. É o 0. E o que está depois da vírgula, que é o 1, eu coloco aqui no décimo. Se eu estou trabalhando décimo, você já pode, ó, não é 1/10? Você já pode colocar 1 aqui no décimo, tá? Eu vou te mostrar esse quadrinho aqui depois, mais detalhadamente. Vamos continuar aqui.
Nós vamos virar a página e nós estaremos vendo isso aqui, ó. O centésimo, tá? Em formas de números decimais. Vamos lá? A moeda de R$1 pode ser trocada por 100 moedas de 1 centavo. Considerando a moeda de R$1 como um inteiro, podemos dizer que ela foi dividida em 100 partes iguais, turminha. A fração do inteiro que uma moeda de 1 centavo representa é 1 centésimo. Tá aí no teu livro e tô acompanhando aqui, tá? 1 centésimo. Quando temos 100 embaixo, falamos centésimo. Lembra disso? Lembra da última aula? Aqui, 1 centésimo. Usando uma calculadora para dividir o numerador pelo denominador e representar a fração 1 centésimo na forma decimal, temos isso aqui que vamos ver agora. A Tia Aline vai te ensinar a fazer. Presta atenção. Aprendemos quando é números decimais. Agora vamos ver quando são números centésimos, tá? Quando a parte decimal está dividida em centésimos e não em décimos. Vamos lá? Acompanhe as perguntas que a Tia Aline vai fazer. Estamos no centésimos. E quantos zeros a Tia Aline tem aqui? 2. Sempre você vai estar atento à quantidade de zeros, porque a Tia Aline chama esses zerinhos aqui de casas, tá? Então, significa que depois da vírgula vamos ter quantas casas, turminha? Isso mesmo, teremos 2 casas, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar a vírgula aqui. Eu sei que depois da vírgula eu tenho que ter quantas casas, turminha? 2. 2 casas, não é mesmo? Ó, eu tenho 1. O que eu vou preencher aqui à frente? 0. O que eu vou preencher à frente da vírgula? 0. Então, é assim que eu represento 1 centésimo. Tudo bem? Vou repetir, hein? Vamos lá, vou fazer de novo para que fique bem claro. Ó, a Tia Aline tá apagando. Estou no centésimo. Olha para cá, olha para o quadro. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 2 zeros. Esses 2 zeros representam 2 casinhas, tá? Grava isso. Então, eu sei, ó, vamos acordar. Eu sei que centésimos tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então, coloque a vírgula aqui. Para facilitar nesse começo, você pode fazer 2 tracinhos, que significa 2 casas depois da vírgula. Eu estou em que número? 1 centésimo. 1. Para completar, preencho com 0 e preencho com 0. É assim que eu represento 1 centésimo. Agora aqui, Tia Aline, eu tenho 12 centésimo. Coloca o 12, ó, vou colocar o 12. Coloca a vírgula. Quantas casas eu tenho que ter depois da vírgula? 2 casas. Conta aí comigo. 1, 2. Já tenho 2 casas. O que eu faço com esse espaço aqui, a parte inteira, né? Antes da vírgula. Preenche com 0. Olha como é que ficou. 12 centésimos. Vou te dar outro exemplo aqui, tá? Eu tenho, vou fazer igual esse aqui, 5 centésimos. Como que fica esses 5 centésimos, turminha? Eu vou fazer a mesma coisa. Quantas casinhas tem que ter depois da vírgula? Tem que ter 2 casinhas. Então, eu vou fazer um tracinho, 2 tracinhos. Eu vou colocar o 5. Tá faltando? Então, preenche com 0. Vou colocar aqui 25. Vou colocar um número maior, hein? Vou colocar aqui 115 centésimos. Ó, esse aqui é mais fácil ainda. 115 centésimos. Eu repito 115. Ó, dá pra ver? Deixa a Tia Aline chegar pra trás pra que você possa ver melhor. Isso, senão a Tia Aline atrapalha. 115. Turminha, depois da vírgula tem que ter quantas casas? 2. Conta, ó. 1, 2, vírgula. Precisei preencher com alguma coisa? Não, porque tem um 1 aqui, ó. Então, ficou 1,15. Tá vendo? 1,15 corresponde a 115 centésimos.
Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? 2 casas. Quantas casas? 2. Aqui também 2 casas e aqui também 2 casas. Vamos fazer a leitura. 1 centésimo, 12 centésimo, em forma de fração, em forma de números decimais. 5 centésimo, em forma de fração, em forma de números decimais. 115 centésimo, 115 centésimos. Um em forma de fração, outro em forma de números decimais. Viu, turminha? Como não é difícil, como é bem tranquilinho de se fazer, vamos acompanhar aqui, ó. A fração 1 centésimo, tá? Pode ser representada na forma decimal, como a Tcheline acabou de explicar, tá? A parte decimal, 1,01, né? Centésimo, representa uma parte menor do que o inteiro. É a centésima parte do inteiro. Lembra-se, o que está antes da vírgula é a parte inteira. Temos a vírgula e o que está depois da vírgula representa a parte decimal, tá bom? Aí aqui temos o quadro também de ordens, te mostrando, né, ensinando como colocar um número no quadro, só que centésimo, tá? Da parte decimal, centésimo. Eu vou apagar aqui já e vou colocar esse quadrinho, tá bom? Vamos só finalizar até a próxima página, página 47. Vamos aqui com a Tcheline. Acompanhe agora a representação de algumas continhas em reais na forma de números decimais. Vamos acompanhar aí? Olha aqui, eu tenho 5 centésimos. Ele pegou, né, esse retângulo, partiu ele, esse quadradinho, retângulo, partiu ele em 100 partes iguais e pintou apenas 5 para representar 5 centésimos. Colocou na forma de fração e também colocou na forma de números decimais. E a leitura é a mesma, 5 centésimos, tá bom? Aqui temos uma outra representação, só que agora com 50 centésimos, tá? Ó, foi representado aqui na imagem, pintaram, né, 50 de 100. Então, colocou em forma de fração 50 centésimos, colocou na forma de números decimais e a escrita tá assim, ó, 50 centésimos ou 5 décimos, tá? Bom, R$1,25. Olha como que representou aqui. Por quê? Porque é 125. Então, aqui, né, igual a Tcheline botou ali, 115. 1 e 15, né? É como se fosse R$1,15. Aqui, representou um inteiro, tá vendo? E nessa outra imagem aqui, pintou apenas o 25. Aí, lemos assim, ó. 1 inteiro e 25 centésimos. Ou 1 inteiro, 2 décimos e 5 centésimos. Vamos ver isso no quadro. A Tcheline vai estar apagando e eu venho te mostrar o quadro, tá bom? Bom, vamos continuar? Bom, a Tcheline representou aqui no quadro esse quadro de ordem aqui, tá? E eu vou estar fazendo com vocês, ensinando a colocar o número nesse quadro. Primeira coisa, eu preciso conhecer esse quadrinho. Temos a parte inteira, temos a parte decimal. Aqui ao meio, tá vendo? Esse espacinho pequeno é onde nós vamos colocar a vírgula. Temos unidade, dezena e centena. Dá pra ver? A Tcheline abreviou aqui, tá bom? Aqui já deu para escrever direitinho. Temos os décimos e os centésimos. Então, eu preciso estar atento. Eu vou representar aqui para vocês o que tá aqui nesse quadrinho da página 47, tá? Tá representando aqui os 5 centavos que fizemos aqui, que foi esse primeiro exemplo. Se estamos em centavos, ó, então é centésimos. 5 centésimos. Eu vou colocar a vírgula aqui no lugar da vírgula. Dá pra enxergar? A Tcheline pegou a caneta preta, tá? O 5 não é centésimo, eu vou colocar o 5 aqui. E o que eu vou fazer com esses espaços? Eu vou preencher
com 0, ó. Tudo bem? Dá pra ver? 5 centésimo. Agora, vou representar outro número aqui, tá? Vou pegar o número lá da frente. 1/10. 1/10. Ó, se estamos falando de décimos, então vamos trabalhar nessa casinha aqui. A vírgula, coloca a vírgula. 1 eu vou colocar no décimo, ó. E eu vou preencher aqui com 0. 1/10, ó. Tá bom? 5 centésimos. Só você acompanhar, ó, aonde ele está, onde o número está. Tá vendo? Vou representar para vocês aqui esse último aí, R$1,25. Foi esse último exemplo aqui. Ó, R$1,25. Eu vou colocar a vírgula. O R$1 é a parte inteira. E o 25, olha onde ele vai parar. Centésimo. R$1,25. 1 é a parte inteira. 2 é a parte de décimos, né? E 5 é a parte de centésimos. É como se tivéssemos 1 inteiro, 2 décimos e 5 centésimos, tá? 1 inteiro e 25 centésimos, tá? Ficou claro esse quadro? Consegue preencher? Vamos ter atividades para preencher esse quadro. Então, atenção ao número. Vou apagar aqui e vou falar outros exemplos. Vou falar mais um exemplo aqui. Vou apagar aqui esse primeiro, ó. Dá pra ver que a Tchelina apagou? Endireitar aqui o quadro para ficar bonitinho, organizado. Sempre vou começar colocando a minha vírgula. Tudo bem? Agora a tia Aline vai falar 12 décimos. 12 décimos. Olha, se eu parei no décimos, o 2 vai ficar aqui, o 1 vai ficar aqui, ó. 12 décimos. Tá vendo? Sempre o último número vai parar onde eu falei. Aqui, 1/10. Aqui, 125 centésimos ou 1 inteiro e 25 centésimos. R$1,25. Tá bom? Prestem atenção. Vou dar outro exemplo aqui no primeiro. Vou dar um exemplo agora de centésimo. 50. Temos o 50 aqui. 50 centésimos. Como que vai ficar os 50 centésimos? Coloco o 50 aqui, ó. O último número vai parar onde? No centésimo. Coloca a vírgula e preenche com 0. Tá claro? Dá pra ver? Perfeito. Bom, turminha, essas foram as nossas explicações, tá? Para que o vídeo não fique muito longo, no próximo vídeo a Aline vai estar apresentando as nossas atividades, tá bom? Beijinho, turminha. Fiquem com Deus.